Camarada Júlio é o nome do mais novo livro do historiador Franklin Oliveira. Lançado nas dependências da livraria LDM, contou com a presença de pessoas ilustres. Quem também foi prestigiar o evento foi a diretoria dos Sindados. Confira. O lançamento do livro de Franklin é em si alguma coisa que nos reúne a todos. Que ele foi um combatente. E nós temos uma tarefa na vida, e a construção de uma sociedade democrática no Brasil e no mundo. Conheço o Franklin de longo tempo, inclusive, digamos assim, de toda aquela fase bastante difícil, mas determinada, da posse derrubada da ditadura. E quanto de lição aquilo nos dá, para que não cometamos novos erros, para que insistamos todos os que desejamos, e queremos e acreditamos que a sociedade pode ser e deve ser uma sociedade organizada para todos. Marco para a história, para a memória da luta contra a ditadura militar, primeiro pela relação, pela importância que o camarada Júlio ou que o companheiro Franklin teve nesse processo aí de resistência à ditadura militar. E preencher uma lacuna que existe particularmente na Bahia, onde poucas pessoas, poucos militantes ousaram a escrever sobre esse período da ditadura militar. O lançamento de um livro como esse é sempre importante, porque ele resgata muito a nossa história, né? E principalmente quando ele trabalha na perspectiva de trazer à luz, inclusive, aqueles que não tiveram a oportunidade de ser lembrados, né, pela historiografia oficial. Então eu acho que nesse aspecto o companheiro Franklin está de parabéns, até porque ele fala de algo que ele vivenciou com muita intensidade, paixão e compromisso político. É uma obra, antes de tudo, marcante, porque nós temos poucos trabalhos nesse sentido, que recupere desde o período da ditadura até toda a década de 80, entrando pela década de 90, pouca coisa foi escrita nesse sentido. E conhecendo a produção acadêmica de Franklin, eu não tenho nem dúvida de que vai ser realmente um trabalho, com certeza é um trabalho brilhante, que é importante para a gente entender todo um contexto, né, mas também importante para entender uma biografia que está fora das biografias, né, das grandes personalidades oficiais. Franklin é uma referência para todos aqueles que lutam, que trabalham por uma sociedade justa, fraterna, uma sociedade verdadeiramente socialista. E também um companheiro que resistiu à ditadura militar, que sofreu junto com outros companheiros que não estão aqui, mas que gostariam também de estar, em função de uma outra sociedade, uma sociedade livre, libertária, socialista e fraterna. Vim aqui dar esse parabéns a esse companheiro por uma história belíssima que está escrita nesse livro. Esse livro para mim vai ser como um aprendizado, que eu vou aprender ainda mais com esse companheiro. Outra missão importante de uma pessoa que se dedicou, é o seu olhar como militante. Eu militei com o Franklin, eu faço parte dessa história, eu faço parte desse livro. Aqui hoje encontrei pessoas do nosso tempo, da nossa militância, no final da década de 70, 80, 90, companheiros, amigos, que continuam unidos por laços de luta, por laços de amizade, por laços que um dia, né, sonharam, lutaram para construir um Brasil melhor. Eu vejo um momento oportuno, um momento em que o companheiro Franklin chama a sociedade para fazer um resgate na sua história. Eu costumo dizer, né, a história grita no silêncio das letras. E no silêncio das letras desse livro de Franklin, né, a história ela faz o seu latejo. Um momento importante, nós encontramos para nos fortalecer e dizer ao camarada que é preciso, de fato, continuar a nossa ancestralidade, inspirando ele para que ele continue, de fato, na luta, escrevendo a história da classe trabalhadora e dos oprimidos desse país e do mundo. Eu fico feliz por ter conseguido, através dessa modesta obra, reunir aquela geração que teve tantos sonhos na Bahia e no Brasil, nos anos 60, 70 e 80. Grande parte dela está aqui e esse é o grande objetivo do meu livro. Se meu livro conseguiu alguma coisa, entendeu? Foi exatamente a façanha de unir essa geração. No dia 17 de junho, eu tive a satisfação de receber amigos, familiares, conhecidos e pessoas da população de Salvador, na livraria LDM, que fica ali na Rua Direita da Piedade, no lançamento do meu 5º livro, chamado Camarada Júlio, Memórias Sinceras de uma Militância. Camarada Júlio valeu pelo que foi escrito,
nós conseguimos nesse dia reunir centenas de pessoas que foram militantes políticos, que tentaram mudar o Brasil e a Bahia nos anos 60, 70 e 80. Muitos deles estão até hoje atuam na política ou fora dela. Vocês viram algumas declarações aqui que foi uma síntese, né, dos depoimentos principais daqueles que compareceram e puderam ter uma ideia do que foi o lançamento. Interessante.